Queridos, vamos mergulhar na palavra de Deus e vamos ver o que essa palavra tem para nos falar no dia de hoje. Hoje nós vamos pegar a primeira leitura da liturgia diária, que está na carta de São Pedro. Você pode abrir. Na primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, os versículos de 5b a 14. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5 em diante, até o 14. Essa palavra de Deus hoje, ela nos traz elementos interessantíssimos, porque ela vai nos falar de humildade. Hoje, Deus, através da boca de Pedro aqui, nesse evangelho, nessa carta, Deus vai nos falar a respeito de muitos elementos de extrema importância para que a nossa alma mantenha intimidade e relacionamento com Deus diário. Você que já abriu aí a sua Bíblia, já encontrou a passagem, acompanhe a leitura comigo. Começa assim: caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, no relacionamento uns com os outros. Parou? Para aí. Vamos devagar, parte por parte. Começa assim já. Caríssimos, ou irmãos, revesti-vos da humildade no relacionamento um com os outros, no relacionamento entre vocês. Primeiro ponto que Pedro está colocando para nós aqui é a respeito da humildade. Preste bem atenção. A passagem começa falando, nos convidando a vivenciar nas nossas vidas em profundidade a humildade no relacionamento com os outros. A gente vai já falar sobre isso, tá? Vamos já compreender quais são as maneiras, quais são as formas de se viver essa humildade um com o outro. Continuar. Porque Deus, Ele não abençoa aos soberbos, ou seja, aos orgulhosos, mas Deus dá a sua graça, a sua bênção àqueles que são humildes. Rebaixai-vos, olha a palavra, presta bem atenção na palavra, rebaixai-vos, ou seja, desçam, rebaixai-vos, pois humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Até aqui, versículos 5 e 6, Pedro está falando da humildade. Ele nos convida a viver a humildade e mais, ele diz: rebaixai-vos, desçam. Porque se vocês descerem, Deus vos erguerá, vos exaltará diante de todos. Não é você que tem que se exaltar, não é você que tem que buscar a sua glória, a sua exaltação diante dos homens. Não. Rebaixai-vos. E Ele, o Senhor, ao encontrar humildade em ti, te exaltará diante dos homens. Versículo 7. Agora Pedro vai entrar em outras recomendações a respeito da nossa vida cristã. E ele diz assim, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação. Quem é ele aqui que Pedro está falando? Deus. Lançai sobre Deus toda a vossa preocupação. O que é que te preocupa hoje? Pedro está dizendo, lance nas mãos de Deus. Continuando. Porque Ele, Deus, é quem cuida de você. Versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão que ruge ao teu redor,
procurando te devorar. Por isso ele está dizendo aqui: sejam sóbrios e vigilantes, mantenham a vigilância, cuidado para não cair, porque o diabo a toda hora está ao teu redor, tentando encontrar uma brecha, uma porta para entrar na tua vida e causar destruição. Versículo 9: resisti a Satanás, firmes na fé, certo de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos por aí afora. Você não está sofrendo sozinho não, tá? O combate espiritual, a comunidade sofre sozinho, a comunidade sofre também junto com você, tá? Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A palavra continua aqui, mas nós vamos terminar no versículo 11, tá bom? Diz assim: a ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos até aqui o versículo 11. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que palavra linda, olha que palavra interessante essa. Vamos lá, vamos dividir essa palavra de hoje para a gente poder mergulhar, para a gente poder saborear melhor esse alimento espiritual que Deus nos dá. Primeiro o Senhor fala o seguinte, primeiro ponto: revesti-vos da humildade. Primeira coisa que Deus está falando é sobre a humildade. Rebaixai-vos, desçam, baixa a tua bola. Primeiro Deus fala da humildade. Segundo, Deus fala: lançai sobre Deus, sobre Ele, toda a vossa preocupação. Então o primeiro ponto é humildade. Depois é o que? Preocupação. E em terceiro, o que é que o Senhor fala para a gente aqui? Sede sóbrios e vigilantes. Vigiai, porque o diabo está ao vosso redor. Satanás não dorme 24 horas por dia, dia e noite, atento à tua vida, procurando brechas, procurando entradas, procurando alguma porta aberta que você possa ter deixado. E quem é que abre as portas na nossa vida para que Satanás tenha influência? O pecado. A chave que Satanás usa para abrir as portas da nossa vida é o pecado. Ele coloca propostas de pecado na nossa vida, e se nós acolhemos essas propostas, nós acabamos que abrindo brechas, abrindo portas, e ele adentra em nossas vidas e ele começa a causar morte e destruição. Então essa palavra vem falar de humildade, vem falar de preocupação e vem falar de vigilância, de três coisas. Vamos mergulhar em cada uma delas para que o Espírito Santo nos transforme. A primeira, humildade. O que é viver a humildade dentro de um relacionamento mútuo, ou seja, com os outros? E Deus nos dá essa resposta, nos dá uma pista sobre isso, quando Ele diz assim: rebaixai-vos, né? Viver a humildade no relacionamento com as pessoas. Em primeiro ponto logo, deixa eu ir direto ao assunto logo, sem arrudeios. Em primeiro lugar é abrir mão da tua razão, dos teus direitos, das tuas verdades, das tuas opiniões, daquilo que tu acha que tu está certo. Ah, Marcelo, como assim? Que história é essa? Não estou entendendo o que você está colocando. Muito simples, é como está aqui: rebaixai-vos, desça do seu pedestal, desça do degrau aonde você se coloca. Você está dentro de uma discussão com alguém, talvez você esposa, numa discussão com seu marido, talvez você marido, numa discussão com a sua esposa, numa discussão com um colega, com um amigo, com seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, e você está dentro de uma discussão onde vocês estão colocando as suas opiniões. Tudo bem? Isso é saudável?
é próprio do ser humano discutir, questionar. Isso não é ruim. Mas você precisa ter maturidade e observar que se a tua discussão, ela flui naturalmente, ela não gera nenhum tipo de sentimento no teu coração ruim, ela não gera atrito, ela é apenas uma discussão de opiniões tranquila, ela não tendeu para uma briga. Se a tua discussão começa agora a ter atrito ao ponto de você querer defender a sua opinião, ela deixou de ser saudável. Ela passou a ser uma discussão que agora vai ser movida pela presunção e pelo orgulho. E aí o que é que nos fala aqui? A humildade multa. Primeiro ponto da humildade multa: rebaixai-vos. Queridos, essa palavra não é qualquer pessoa que aceita. Talvez você que esteja agora ouvindo essa pregação aqui esteja pensando assim: eu não concordo com isso não. Tudo bem? É aquela questão, a opinião é sua. Mas deixa eu falar uma coisa para você que não concorda. Eu gostaria de trazer para você a imagem de Jesus Cristo na cruz. Esse homem que foi pregado numa cruz por mim e por você. Naquele momento, Jesus Cristo estava sendo julgado para ser condenado à morte. E ele foi julgado e ele foi condenado. Eu quero perguntar para você o seguinte: qual foi o crime que esse homem cometeu? O que lhe acusava? Será que ele tinha algum erro, alguma falta que o fizesse ser pregado na cruz, que o fizesse ser condenado à morte de cruz? Não. Jesus não tinha falta nenhuma, Jesus não tinha erro nenhum. Ao contrário, Jesus tinha toda a razão naquilo que falava e naquilo que fazia. Nada do que Jesus falou ou fez estava errado. Ao contrário, ele tinha toda a razão. E ele, por ser filho de Deus, ele tinha todos os direitos. Ele tinha o poder de, naquele momento, se ele quisesse, fazer com que todos que estavam ali na sua frente, com um simples estalar de dedo, encontrar a morte. Como Deus fez lá no Antigo Testamento. O chão se abre e aqueles que estavam no pecado foram consumidos. O Senhor poderia tirar a vida de todos aqueles que estavam ali diante dele. Ou o Senhor poderia ter mandado uma legião de anjos naquele momento, descido do céu e ter o salvo daquela situação que ele ia passar. Jesus tinha todos os direitos, Jesus tinha toda a razão. Mas o que é que Jesus fez? Jesus abre mão dos seus direitos, das suas razões, naquele momento. E humildemente se rebaixa. É o que nos diz aqui a carta de Pedro. Humildemente se rebaixa. E se deixa ser sacrificado. Quando eu olho para Jesus na cruz, eu não vejo alguém que está querendo se defender. Você vê isso? Eu não vejo. Ao contrário, eu vejo alguém que está se entregando para mim e para você. E aqui é um gesto de entrega. Alguém que está se entregando por amor. No meio de uma discussão, se a minha discussão ela não é mais saudável, é hora de eu silenciar. Chegou a hora de eu rebaixar. Chegou a hora de eu calar-me. Chegou a hora de eu abrir mão das minhas opiniões, das minhas defesas. Das minhas defesas. Conta-se a história de um santo que, ao entrar no convento para ser sacerdote, na sua caminhada como sacerdote lá no convento, na sua preparação para ser sacerdote, ele passou por uma situação de vida que foi terrível. Terrível. Uma pessoa, uma menina,
se engraçou desse santo e ela queria, porque queria que ele namorasse com ela. E aí ela começou a procurá-lo. E como ele não queria, como ele queria entregar sua vida em consagração ao sacerdócio, ele disse: olha, eu não posso ter nenhum relacionamento com você, porque o meu coração já está comprometido com Deus e com a consagração. E aí aquela menina insistia, como ela viu que não ia ter condições nenhuma de ter nenhuma influência com ele, então ela resolve criar uma história caluniosa. E ela conta que ele a agrediu, que ele a ameaçou, que ele tentou fazer alguma coisa com ela. E aí ela espalhou essa notícia terrível. O que aconteceu? O superior do convento, onde ele estava, dos redentoristas, né? O chamou e disse: olhe, você está impossibilitado de receber a comunhão eucarística, de receber o corpo de Cristo, porque você cometeu um erro, uma falta terrível. Olha aí essa menina lhe acusando. Como é que você está querendo se preparar para isso, para ser um sacerdote, e se deixa levar por uma falta dessa? E aquele santo silenciou, baixou a cabeça e aceitou eu não vou dizer o castigo, né? Mas aceitou aquela orientação que lhe foi dado. E ele passou um ano da sua vida, passou mais de um ano, se eu não me recordo, mas acho que ele passou mais de um ano sem poder receber o corpo eucarístico. Ele ia para a missa e ele via Jesus e o coração dele ardia de desejo pelo Senhor, mas ele não podia receber, porque se ele recebesse, ele estaria em desobediência. Passaram-se muito tempo, até que um dia aquela menina foi tocada em seu coração, tocada pelo arrependimento. E ela disse: puxa vida, o que é que eu fiz com ele? E aí ela procurou o superior do convento e contou a real história de como tinha acontecido. Quando o superior soube, foi procurar o santo e disse: rapaz, mas por que você fez isso? Por que você não se defendeu? Por que você não disse que você não tinha feito isso? Quando eu disse a você que ela estava lhe acusando e suspendi a Eucaristia, de você receber a Eucaristia, por que você não falou que você não tinha feito isso? Você não disse nada, você simplesmente silenciou e passou todo esse tempo aí isolado na penitência. Foi uma penitência que lhe foi dada, né? Essa é a palavra. E o santo então olhou para o seu superior e disse: mas nas regras da nossa congregação, uma das regras aqui da nossa congregação fala que nós não devemos nunca nos defendermos, mas sempre nos rebaixarmos, não importando se estamos com a razão ou não. Então ele mostrou para o superior do convento a vivência prática e real das regras que ele queria viver como consagrado. O que é que essa história desse santo vem nos ensinar? Primeiro que, quando nos rebaixamos, quando paramos de querer nos defender, lá na frente Deus exalta a verdade. Deus exalta a verdade. Sempre, sempre, a verdade que está no teu coração. Se o que você está falando é verdadeiro, se aquilo que você está falando, a tua opinião, ela é a certa, ela é a correta, calma, calma. Se o outro não quer aceitar, rebaixa-te. Para de querer se defender. Abre mão da tua defesa, abre mão dos teus direitos, abre mão da tua razão, do teu orgulho, da tua altivez. Abre mão. Deixa que o outro ache ou sinta que está na razão. Porque um dia, uma hora, a verdade, aquilo que é correto, vai vir à tona.
Deus te exaltará quando Ele encontrar em ti humildade. Viver o relacionamento mútuo na humildade é isso. É um dos pontos, lógico. É um dos pontos. O que mais que é viver a humildade no relacionamento mútuo também? É eu servir ao outro. O primeiro que eu falei foi me rebaixar, abrir mão dos meus direitos, né? Abrir mão das minhas defesas, parar de me defender com as coisas. O segundo é servir ao outro. O que é viver a humildade no relacionamento mútuo? Servir ao outro. Você se levanta agora, você sai desse momento de oração e você olha para as pessoas que estão ao seu redor, na tua casa agora, e você para, pensa e permite que o Espírito Santo coloque no seu coração o que você pode fazer hoje para servir esses que estão na sua casa. Como é que você pode hoje servir ao seu marido? Como é que você pode servir a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, seus filhos? Ah, mas eu sou o pai. Os meus filhos é que têm que me servir, porque eu sou o pai. Já não basta trabalhar, sustentar eles? Não. Viva hoje a experiência da humildade. Sirva-os. Agora, existe aqui um fator que é de extrema importância nesse serviço. Porque se você servir as pessoas esperando que elas lhe tragam algum retorno do seu serviço, acabou, deixou de ser humildade. Você deixou de experimentar a experiência do relacionamento mútuo na humildade. Ah, eu vou servir aqui fulano. E aí lá na frente eu digo assim, ah, mas tu viu como na hora que tu estava precisando eu fiz aquilo? Ou então tu viu que eu fui lá, fiz assim por você? Ô fulano, traz aí um copo com água para mim. Aí o fulano diz assim, não, porque tu não se levanta, vem pegar. Aí tu vai e diz, né? Ah, mas tu lembra que eu trouxe, eu fiz o teu prato de comida e entreguei na tua mão? Acabou, tudo que você fez se destruiu, caiu por terra. A vivência da humildade mútua é quando você serve ao outro sem esperar retorno. Simplesmente amar e servir. Então aqui são fundamentos da humildade. Abrir mão, parar de me defender, servir ao outro. Servir. Quando nós vivemos essa experiência, os olhos de Deus caírem sobre nossos corações, quando Deus nos olha, Ele encontra em nós essa experiência da humildade, e Ele encontra um terreno fértil para derramar a sua bênção. É isso que nos diz aqui essa palavra. Deus não abençoa os orgulhosos, os soberbos, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Quando Deus olha para ti e Ele encontra em ti essa atitude de humildade, de não querer se defender com as coisas, de se colocar ao serviço dos outros, Deus encontra em ti terreno fértil, terra boa, e aí Ele diz, deixa eu derramar sobre esse meu filho, sobre essa minha filha, a minha graça. É assim. A palavra ainda nos fala, para a gente ir completando a meditação, sobre preocupação. Lançai em Deus as vossas preocupações. O que é que te preocupa hoje? Você acordou hoje, o que é que te preocupa? Talvez você está nessa oração agora e está inquieto. Ai, tomara que já termine a oração, porque eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo. Calma. O que é que inquieta o teu coração? Uma das experiências mais lindas que nós podemos ter na nossa vida é a experiência de nos abandonarmos nos braços de Deus. Queridos, quando nós aprendemos a nos abandonar nos braços de Deus, nós vivemos a experiência do desacelerar. É impressionante essa experiência, como ela é linda. A tua vida desacelera. É como se o tempo parasse. Quando tu senta no colo de Deus e se abandona nas mãos dele, tu sabe que tem 1000 coisas na tua vida para tu resolver, para tu fazer, para tu correr atrás.
Mas quando tu senta no colo de Deus e se abandona nos braços dele, é como se tu olhasse para todas as coisas da tua vida que estão com urgência para serem feitas. E aí você olha para o Senhor que ali está. E você diz, olha aí Jesus, tudo isso que tem que ser feito na minha vida. E Deus, na sua quietação, na sua calmaria, olha para ti e diz, calma filho. Todas as coisas se resolvem ao meu tempo. E você vê um monte de coisas na sua vida para serem feitas. Mas você vê que cada uma delas vai se resolvendo na tranquilidade da quietude de Deus. É uma experiência que eu convido você a viver essa experiência. Ela acalma teu coração, ela te aquieta, ela te dá paz diante de todas as tuas preocupações. E por fim, a palavra ainda nos diz, sejam sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão que ruge. E ele está procurando brecha para entrar na tua vida e te devorar. Resista ali. Seja firme, certos de que iguais sofrimentos também atingem outros. Filhos, por último, essa palavra vem nos chamar a atenção a respeito da vigilância. E ela vem nos dizer, tomai cuidado, porque Satanás está toda hora disposto a vos devorar. É por isso que vocês precisam, é por isso que nós precisamos termos cuidado com aquilo que não é espiritual. Muitas vezes, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Muitas vezes as coisas nem são ruins ou não são pecadoras. Eu não estou falando disso. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para você compreender o que eu estou dizendo. Existem dois tipos de música. Existe a música do louvor a Deus, a música cristã, a música que exalta a Deus. E existe a música humana, a música secular, a música mundana, a música que o homem fez não para louvar a Deus, mas para contar os seus sentimentos, as suas histórias. É a música humana. Eu estou dizendo que a música humana ela é ruim, ela é pecadora? Não, eu não estou falando disso. Eu não estou dizendo que, por exemplo, alguém cantar lá uma música do Roberto Carlos, sei lá. A pessoa está em pecado, a pessoa está... Não. Eu estou dizendo que ela é uma música humana. Ela é uma música que ela não tem a graça divina. Ela não tem a unção espiritual. Ela é simplesmente humana. Ela está contando uma história, enfim. Então eu não estou dizendo que é pecado você cantar uma música mundana. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que as músicas seculares, elas não têm unção espiritual. A questão é, quando eu canto um louvor de Deus, eu atraio para a minha alma, eu atraio para mim, para o meu coração, a unção que aquela música tem. A bênção que Deus derramou naquela música, eu atraio para o meu coração, para a minha vida. Eu canto o louvor de Deus, eu sinto paz. Eu canto o louvor de Deus e eu sinto alegria. Eu canto o louvor de Deus, eu sinto tranquilidade. E por aí vai. A música humana. Eu canto a música humana, eu não sinto esta graça. Ela não me produz essa unção, essa força, porque ela não tem essa bênção de Deus. Ou ela não vai produzir nada em mim, ou ela vai produzir os sentimentos humanos que foram colocados naquela música. Sei lá, se a música fala de tristeza, se a música fala da separação de um casal, de alguém que se separou e agora ele está triste, agora ele está deprimido, ele está na fossa. A pessoa que vai cantar aquela música secular, ela vai acabar adquirindo, atraindo para a sua alma os sentimentos que tem naquela música. Então, sejam maduros e compreendam que as coisas que não são espirituais, mesmo aquelas que não levam a pecar, como esse exemplo que eu estou dando, elas não alimentam. E aí, se você vive a sua vida inteira mergulhada em coisas humanas, dei o exemplo da música, mas aí tem tantas outras coisas aí, tá? Se você passa o dia inteiro, por exemplo, mergulhado em coisas que não são espirituais, você vai secando, você vai abafando, você vai matando a espiritualidade na sua alma. Você vai abafando as coisas.
E na medida em que a tua alma vai sendo ressecada, porque ela não vai sendo mergulhada na graça, ao contrário, ela vai sendo mergulhada na humanidade, através das coisas espirituais, das coisas seculares que você vive. Você vai secando a sua alma, ela vai se tornando fraca, ela vai se tornando vulnerável, frágil, até que em um momento ela começa a ter rachaduras, ela começa a ter brechas, ela começa a abrir. E é nessa hora que Satanás, que está ao vosso redor, olhando, esperando esse momento, ele entra e ele entra para destruir e para matar. Essa palavra vem nos fazer acordar sobre isso. Não é que cantar uma música secular vai me levar a pecar e à morte espiritual. Ela vai me levar ao não abastecimento espiritual, consequentemente à fraqueza, consequentemente à abertura e consequentemente à influência do inimigo sobre a minha vida. É um processo. Amém? Espero que você tenha compreendido essa maturidade. Então, para a gente fechar, essa palavra nos fala de humildade, de preocupações e de vigilância. Sejamos humildes na graça de Deus, para que o Senhor nos abençoe. Aprendamos a colocar nossas preocupações no colo de Deus, para que tenhamos paz. E sejamos vigilantes, para que sejamos santos em Deus. É isso que nos fala a palavra de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.